Olá, querido aluno, querida aluna, professor Rússio Ferraz, mais uma vez aqui com você no seu sucesso, que eu tenho certeza que isso vai acontecer muito em breve. Vamos tratar aqui na nossa aula número 3, da Lei 8.112, artigo 3º e artigo 4º. Percebeu? Estamos adentrando na lei bem devagarinho, com calma, para que você não fique assustado, né? Mas não vai ficar assustado. Quem vai ficar assustado são os concorrentes, com a nota que você tirar e a colocação que você vai tirar. Artigo 3º vai dizer assim para a lei: cargo público. Parou um pouquinho. Todas as vezes que eu falar em cargo público, bom, primeiro, cargo público será sempre criado por lei. Você já aprendeu que aquele pessoal de direito, o qual me incluo, diz assim: você pode fazer isso salvo... O pessoal que eu dou aula às vezes para o pessoal que vai prestar concurso público e são formados na área de engenharia, eles conseguem entender isso porque para eles 2 mais 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Mas o direito não é assim. Eu digo que o direito às vezes não tem muita lógica, né? Você pode jogar bola? Salvo lavar louça. Olha que interessante. E aqui eu disse que cargo público é criado por lei. A CESP já fez essa questãozinha. Cargo público é sempre criado por lei e você tem que colocar correto. Apesar que ela já fez essa questãozinha também em outro tipo de concurso e disse assim, ó, cargo público é sempre criado por lei, e aí você teve que colocar errado. Então vamos aprender duas situações. Quando você estiver fazendo um concurso que não for para o Senado Federal, não for lá para a Câmara dos Deputados, ou seja, não for para o Congresso Nacional, tiver o Congresso Nacional envolvido, né? Se o pessoal não destruir o Congresso ainda, mas não tiver lá ele inteiro, se não for para o Congresso Nacional que você esteja fazendo, ou que de repente não esteja no edital bem claro isso, nas atribuições que você tem que estudar, nos itens que você tem que estudar, você vai responder que cargo público é sempre criado por lei. Mas o cargo público ele pode ser criado por resolução no Congresso Nacional. Deixa isso como carta na manga. Eu posso criar cargo público por resolução no Congresso Nacional. Aqui na nossa aula, a Lei 8.112, que é aplicada ao servidor público federal, vai dizer que cargo público é conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional de quem devem ser cometidas, atribuídas a um servidor. Ora, na verdade, o cargo público, ele vai ter atribuições, vamos entender, competências, ou seja, ele vai trazer sobre responsabilidades, sobre deveres. Na nossa aula passada, que a gente disse que a Lei 8.112, conjunto de normas jurídicas que regula a relação entre o servidor público, ocupante de cargo público na administração pública federal e a administração pública. E essa Lei 8.112 traz responsabilidade, deveres, acumulações, penalidades, proibições, direitos e vantagens. E esse cargo público, então, para nós, ele será criado por lei. Grave isso para a prova. E o artigo 3º, ele faz essa ressalva aqui. Esse cargo público, eu posso ter um cargo público que eu digo efetivo, eu posso ter um cargo público em comissão. Alguns autores vão tratar, eu vou ter um cargo público vitalício, e alguns autores vão colocar que eu vou ter um cargo público político, tá? Então, por exemplo, eu estou diante de cargo público. O que interessa para nós são esses dois. Por quê? Porque a Lei 8.112, ela vai ser aplicável, então a Lei 8.112, eu vou aplicar essa lei tanto para quem ocupa cargo público efetivo de forma integral, como para quem ocupa cargo público em comissão de forma parcial. Então eu vou ter o indivíduo aplicando, o indivíduo
exercendo o cargo público efetivo, eu vou aplicar a lei de forma integral. O indivíduo exercendo o cargo público em comissão, eu vou aplicar de maneira parcial. O indivíduo que ocupa esse cargo público efetivo, esse cargo público efetivo ele pode ser isolado ou ele pode ser de carreira. Alguns livros vão dizer para você que o isolado não tem promoção. Se o isolado não tem promoção, você poderia concluir que o isolado não tem classe. Eu faria um concurso para analista do TRT e seria analista do TRT. Hoje eu faço um concurso para analista TRT e eu vou ser analista TRT classe C, classe B, classe A. Percebeu? Todo o cargo público efetivo isolado, eu não falo em promoção. Consequentemente, eu não posso falar em classe. Professor, seria possível ter nível? Seria possível ter nível, porque a mudança de nível não é promoção, seria progressão. Olha que interessante. O de carreira, que é o que nos interessa para a prova, o de carreira ele é dividido em classe. Então, ele só se divide em classe, ou ele se divide em classe ou nível. Então, ele teria classe, por exemplo, ele teria assim, ó, vamos fazer um exemplo bem básico aqui para você. Ele teria lá classe, ele teria classe A, classe B, ou ele teria classe e nível. Classe B, nível 1, nível 2, nível 1, nível 2, nível 3. Mas o que é que ele não teria? Ele não teria só nível. Ele poderia ter só classe. A mudança de nível é o que nós chamamos de progressão. Note aí, progressão. A mudança de classe é o que eu chamo de promoção. Qual é a vantagem? Fazer um concurso público efetivo de carreira, porque eu terei sempre promoção. E se aplica de maneira parcial ao indivíduo que está em cargo de comissão. Não esqueceu desse detalhe para a prova? Super importante, tá ok? Aí diz assim: o cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidade. Só lembrando, cargo público sempre criado por lei, guarda na manga. Vai ter concurso do Senado, vai ter concurso da Câmara. Lembra que cargo público pode ser criado por resolução no Congresso Nacional. Aí diz o parágrafo único: os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Vai fazer uma observação aí na tua lei. Ler artigo 37, inciso 1, e aos estrangeiros na forma da lei. Aos estrangeiros na forma da lei, eu tenho uma lei incidindo que é a Lei 9.515, por exemplo, que vai permitir aquele professor que é estrangeiro, aquele indivíduo que é estrangeiro, trabalhar nas instituições federais de educação, nas universidades federais. Aí diz assim: são criados por lei, já falei isso, com denominação própria, beleza, vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Provimento, grife essa palavra. Provimento é a maneira como eu preencho o cargo público. Ele pode ser um provimento originário, dito primário, ou um provimento derivado, dito secundário. Ok? Cargo público vitalício, mais tradicionalmente a gente sempre falou que é para juiz e promotor. Modernamente a gente acaba incluindo os conselheiros dos tribunais de contas, mas o que interessa é que o cargo público vitalício só perca o cargo por processo judicial transitado em julgado. De novo, só perca o cargo por processo judicial transitado em julgado. Um juiz, por exemplo, ele pode fazer o concurso público para ser juiz. E aí, após 2 anos, ele adquiriu a vitaliciedade. Só perderá o cargo por processo judicial transitado em julgado. Mas o juiz pode entrar pelo 5º constitucional, ou quando o ministro do STF toma posse, ele pode ser vitalício na posse. Esse indivíduo só perde o cargo por processo judicial transitado em julgado. Vamos dar um exemplo aqui. Na Suíça é muito comum
de repente você encontrar um juiz corrupto, um juiz lá que vendeu uma sentença. No Brasil é mais difícil isso acontecer. Mas vamos supor que acontecesse por um acidente de você encontrar um juiz que praticou um ato desse jeito. Ele sofreria um processo administrativo que ia culminar com a sua aposentadoria. Então veja, aquele indivíduo que tem vitaliciedade não será nunca demitido. Percebeu? Que é a penalidade gravosa, porque a penalidade de demissão, ela rompe o vínculo do indivíduo com a administração pública. A penalidade super gravosa. Então o indivíduo que está em vitaliciedade, né, no primeiro momento, ele então sofre esse processo administrativo e é aposentado. Aí eu terei um processo judicial transitado em julgado, transitou em julgado, aí ele perde todo o vínculo com a administração pública. Tá, professor, mas ele está aposentado. Justamente eu caço a aposentadoria dele. Particularmente, eu não concordo com isso, porque eu entendo assim, ele trabalhou, contribuiu, certo? Isso seria previdenciário. Deveria existir uma outra forma de penalizar o indivíduo. Mas a forma que encontraram foi que quando transitasse em julgado uma sentença penal condenatória ou condenando, eu então iria caçar a aposentadoria dele, porque enquanto ele está aposentado, ainda existe o vínculo dele com a administração pública. Então, como eu não posso demiti-lo, eu caço a aposentadoria. E alguns autores colocam que eu tenho cargo público político, que é aquele cargo público, pensa, ministro lá da presidente da República, da Dilma, ou atualmente do Michel Temer. Eu vou lá e nomeio um ministro. Nomeei. Esse ministro de repente está sendo acusado de forma injusta, coitadinho, ele é inocente, sabe, entrou de gaiato, é uma pessoa muito inocente, eu vou lá e exonero ele. Então esse indivíduo, nesse momento, está ocupando esse cargo público político. Então alguns autores tratam esse cargo público político como aquele cargo ad nutum. A gente vai aprender isso no direito administrativo, que significa livre nomeação, livre exoneração. Ficou claro isso, gente? Ótimo. E o provimento pode ser originário e derivado, nós vamos ter um momento oportuno para tratá-lo. E esse indivíduo está ocupando esse cargo público efetivo, e esse cargo público efetivo por concurso público. Professor, será que eu poderia dizer o seguinte, que todo indivíduo que ocupa cargo público efetivo é porque ele fez concurso público? Vamos olhar dois momentos, depois de 1988. Então, depois de 1988, o indivíduo só pode ocupar um cargo público efetivo por concurso público. Nós estamos em 2016, volte e meia você vê uma decisão lá do Superior Tribunal, do STF, falando, aqueles indivíduos têm que sair do cargo para prestar concurso público. O pessoal insiste ainda em dar um jeitinho. Mas cargo público efetivo a partir de 88 é um indivíduo que só preencheu esse cargo por concurso público. Acontece que nós temos um grupo antes de 88 ocupando cargos públicos efetivos sem a necessidade de prestar concurso público. Isso aconteceu na administração pública. E aí nós estamos falando de uma matéria dita estabilidade, que esse indivíduo que ocupou de cargo público efetivo vai conquistar no serviço público, nunca no cargo público, hein? Nós vamos falar dessa matéria, sempre no serviço público. E aí eu tenho esse indivíduo aqui ocupando esse cargo público efetivo. Então, primeiro macete, nunca associe que todo mundo que é efetivo é porque fez concurso público. Mas a partir de 88, grave, ocupou cargo público efetivo, tem que ser por concurso público. E aí, gente, ele vai dizer para você o seguinte nesse parágrafo único. São criados por lei com denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então eu terei cargo público efetivo e cargo público em comissão. Macete. Vai estudar a lei 8.112? A lei falou cargo público, só pensa em cargo público efetivo e em comissão. O que é que acontece?
Muitas vezes na sala de aula ou no estudo, ou até mesmo no material escrito, você acaba lendo e acaba no decorrer da matéria associando que cargo público sempre é efetivo. E esquece que existe o cargo público em comissão. Eu falei numa aula passada que a Lei 8.112 se aplica de forma parcial ao indivíduo ocupante de cargo público em comissão. Não esquece disso, hein? Beleza? E aí você tem o artigo 4º que fala: é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. Eu não posso prestar o serviço de maneira gratuita. A lei não permite isso. Só que ele colocou assim no finalzinho: salvo os casos previstos em lei. E aí você vai anotar duas informações: relevância da utilidade pública, relevante utilidade pública e relevante interesse público. Professor, não é relevante necessidade pública? Não. É relevante utilidade pública, vai por mim. É relevante utilidade pública. Por quê? Porque necessidade pública acaba surgindo no texto constitucional a partir de 88. E muita gente acaba tentando colocar uma diferença entre utilidade pública e necessidade pública. Enquanto que as normas antes de 1990, e principalmente antes de 1988, vai tratar a utilidade pública no sentido genérico. Então, relevante utilidade pública, pode ser que aquela utilidade seja necessária naquele momento, mas ela continua sendo utilidade pública. E relevante interesse público, então a prestação de serviços públicos gratuitos no âmbito da administração pública federal perante o estatuto, ela é proibida, só é permitida, mas ela é proibida taxativamente, ou seja, eu proíbo de forma taxativa, não permitindo nenhuma abertura. Não, eu permito uma abertura. Eu permito uma abertura quando tiver relevante interesse público ou relevante utilidade pública. Grave isso para a prova. E aí a gente abordou o artigo 3º e o artigo 4º. Tá legal aí? Tá tudo bem com você? Tá tomando um vinhozinho, estudando devagarinho? Tô bem devagarinho. E aí nós vamos fazer o exercício 3 da nossa aula, que diz assim: exercício da Fundação Carlos Chagas, que apresentou assim, ó: todo cargo público é sempre criado por lei e representa um conjunto de atribuições e responsabilidades. Bom, o cargo público representa um conjunto de atribuições e responsabilidades. Aí eu disse assim: todo cargo público é sempre criado por lei. E agora, o que eu vou responder? Errado ou certo? Errado ou certo? Bom, nessa prova da Fundação Carlos Chagas, foi dado errado. Por quê? Porque o edital exigiu mais conteúdo. Então, se você está fazendo um nível médio, e nesse nível médio as matérias são mais selecionadas, os pontos, e aparece essa questãozinha aí, onde não foi objeto aquela informação que eu te falei, que é a possibilidade de cargo público ser criado por resolução, aí você então vai colocar ali correto. Mas aqui no nosso gabarito, a gente vai deixar errada para fazer essa observação para você. Lembre-se da possibilidade de criar cargo público para resolução, mesmo porque nós estamos no ano de 2016 e vai sair o concurso do Senado e vai sair o concurso da Câmara e no Congresso Nacional eu tenho essa possibilidade. Então, ok? E Fundação Carlos Chagas corre por fora para tentar fazer esse concurso também. Então, beleza? Isso é uma prova de nível médio, eu estou fazendo para o TRT, nível médio, por exemplo, estou fazendo até para analista. Não é um analista judiciário que tem prova discursiva, não está especificando o tema, não está dizendo que vai estudar a fundo, que vai falar de matérias um pouco mais avançadas, mais aprofundadas. Vou responder correto. No caso específico, eu respondi errado para te chamar a atenção nessa possibilidade diante desse concurso que se aproxima do Congresso Nacional. Ok? Professor Roso Ferraz, mais uma vez, se despedindo aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.